algumas pessoas conseguem transformar ideias em sucesso, enquanto outras tentam a vida inteira, mas fracassam. Em 1984, um homem chamado Richard, ele estava naquele delicioso momento de vida que a gente consegue juntar uma vontade de fazer diferente com uma ideia para fazer diferente e coragem para executar essa ideia. Richard, ele pensava um pouco diferente da maioria das pessoas. A maioria das pessoas via o mundo de forma vertical. Então, ela escolhe uma coisa para ser boa e vai até o fundo só naquela coisa. Richard, por sua vez, ele gostava mais de enxergar o mundo de forma horizontal. Ele tinha fascínio por aprender e compartilhar esse fio condutor entre áreas do conhecimento diferentes. A ideia dele era fazer um evento que unisse tecnologia, entretenimento e design. Só que tinha um probleminha. Ele não tinha dinheiro para produzir esse evento sozinho. Então, ele chamou mais 2 amigos. Cada um deles seria investidores do evento e eles colocariam $10 mil para esse evento acontecer. O evento vai acontecer. Só que os amigos ali, entre os sócios, eles tinham um acordo, uma regrinha. Se até data esse evento não vender uma meta de ingressos, a gente vai devolver o dinheiro da galera e cancelar o evento. A data chegou. A meta não foi batida. Mas ele também não cancelou o evento. O evento aconteceu. Só que deu tudo errado. Cada amigo teve um prejuízo de $7 mil, totalizando 21 mil de prejuízo naquele dia. E esse poderia ser o fim desse evento. Mas uma coisa mágica estava acontecendo. Porque, apesar de ser um fracasso comercial, ter dado muito prejuízo, as pessoas que estavam lá presentes, elas amaram o evento. Porque elas aprenderam coisas novas de uma forma muito nova. Elas se conectaram em uma comunidade. E, durante anos, elas enchiam o saco do Richard para fazer uma segunda edição. Só que, assim, ele não estava muito afim de fazer uma segunda edição. E foi enrolando. Até que, 6 anos depois, conseguiram convencer, de fato. Ele falou, tudo bem, eu vou voltar. Só que agora eu vou voltar fazendo uma análise. Deixa eu entender. O que eu fiz aqui nesse evento que as pessoas gostaram tanto? Isso eu mantenho. O que aconteceu para ter sido um fracasso comercial? Eu vou criar hipóteses e eu vou tentar de novo. Eu vou ajustar, tirar o que não funciona, permanecer o que está funcionando. O evento passou a ser um sucesso. E durante anos se tornou um evento anual que reuniu pessoas brilhantes. Só que ele estava cansando. Chegou o momento dele vender essa marca. Ele não queria mais fazer produção de evento. E é nesse ponto que essa história se conecta com vocês. Porque a pessoa que comprou a marca dele se chama Chris Anderson. Ele comprou essa marca por $12 milhões. Um evento que deixaria de existir por conta de um erro na sua primeira edição, que deu um prejuízo de $21 mil, anos depois, foi vendido por $12 milhões. Só que quando o Chris foi assumir, ele também queria fazer uma análise. O que está dando certo para eu manter? Então, palestras curtas, uma única ideia por palestra, isso eu vou manter. Só que o Chris, ele tinha uma visão mais mundial para essa marca. E ele queria levar o formato que já funcionava no presencial para o online. Uma das mudanças que o Chris fez foi gravar as palestras e postar. E foi assim que o formato TED, como vocês conhecem hoje, foi criado. Um evento que vende tecnologia, entretenimento e design, quase deixou de existir na sua primeira edição por conta de um erro. Hoje, é uma das marcas mais influentes do mundo. Mas a gente sabe que é uma exceção essa história. Porque 60% das empresas brasileiras fecham as portas antes de completar 5 anos.
A maioria dos canais no YouTube nunca vão chegar a 1000 inscritos. E os artistas que não conseguem viver só da própria arte? Nada disso é falta de talento, falta de motivação, falta de vontade. Normalmente, isso é excesso de improviso. Pessoas com ideias brilhantes, elas acham que, às vezes, o sucesso é meio aleatório. Então, elas testam, falham. Elas testam de novo, só que de forma aleatória. Elas falham de novo. Às vezes, elas mudam tudo de forma aleatória e erram. E aí, elas desistem. E eu fui uma dessas pessoas. Aos 20 anos, eu tinha o grande sonho de me tornar uma criadora de conteúdo de sucesso e alcançar lá, 1 milhão de seguidores. A minha ideia era muito simples. Postar, sendo o mais criativa e autêntica que eu pudesse ser. Então, comecei a postar. Só que eu postava no flow, seguia só a minha motivação, a minha intuição, a ideia que vinha na minha cabeça naquele dia, e as coisas não estavam dando certo. Em certo momento, eu estava assim, já cansada. Alguns gurus da internet me disseram, olha, na verdade é que você está fazendo pouco. Posta mais. Então tá bom. Então eu vou postar mais. Vou postar mais de uma vez por dia. E eu comecei a postar muito, postar muito, postar muito. 2 anos depois, eu tinha feito quase 1000 posts. Uns 800 e tantos posts. E eu cresci mais ou menos uns 1000 seguidores. Nesse momento, eu percebi, eu estava fazendo as contas assim, né? E eu ia demorar uns 2 milhões de anos para bater a minha meta de 1 milhão de seguidores se eu continuasse assim. Eu fiquei extremamente frustrada, desmotivada. Foi por muito pouco que eu não desisti, mas eu tinha filhos que eu precisava cuidar. E eu não podia parar. Já que parar não era uma opção, eu então fui fazer uma análise. O que eu estou fazendo certo? O que eu estou fazendo de errado para eu mudar? Uma pergunta veio muito forte na minha cabeça. O que os maiores sabem que eu não sei? E nessa descoberta, eu entendi uma coisa que eu queria trazer aqui agora para vocês. Topam? Então, façam assim, por gentileza. Todo mundo, só continue. Isso, muito bom. Aí agora, assim, ó. Agora está todo mundo de óculos. Esse óculos eu chamo de olhar do Criador. Porque antes eu olhava para o mundo como espectadora. Com o olhar do Criador, eu passei a observar os padrões por trás das coisas que faziam sucesso. E como eu estava analisando os maiores criadores de conteúdo, eu percebi uma coisa. Porque apesar deles terem personalidades diferentes, apesar deles terem nichos diferentes, apesar deles terem objetivos diferentes, eles tinham coisas em comum. Padrões que se repetiam. Enquanto eu estava querendo ser a criativa, a cada novo post uma ideia genial para fazer diferente, a cada vídeo um formato de conteúdo novo, os maiores, eles repetiam. Encontravam uma boa ideia, entendiam o porquê que ela funciona e repetiam este formato de conteúdo. Para mim parecia meio diferente assim, mas eu fui testar, né? Não tinha nada a perder. Comecei a testar essa ideia. E logo o resultado veio. No primeiro post, nada aconteceu. Eu flopei, não foi muito bom não, mas era diferente dessa vez. Porque agora eu tinha a ideia de formato para testar. Aquela ideia onde eu analiso, eu crio uma hipótese, eu tiro o que não funciona, eu permaneço com o que vai funcionando e eu vou lapidando essa ideia. Eu vou lapidando o meu formato. Eu fui chegando no formato onde eu só tinha aquilo que funcionava e eu repetia as coisas que funcionavam. E agora sim. Hoje, o meu perfil tem mais de 800 mil seguidores. E a meta de 1 milhão de seguidores é inevitável. Tudo isso porque eu apliquei um método científico na criação de conteúdo. Eu percebi os padrões que funcionam para repetir ele, assim como o TED percebeu os padrões que funcionam para repetir sempre este formato. Quando eu tive essa ideia, comecei a ficar meio doida da cabeça e eu percebi que o mundo ele é feito de padrões que funcionam e formatos. O que é uma franquia do McDonald's, por exemplo, se não
repetições das coisas que funcionam. Ou cada franquia faz do seu jeito. Não. Tem que repetir. Inclusive, isso é mostrado naquele filme Fome de Poder. Isso aqui, o filme Fome de Poder é a história do McDonald's. Isso aqui é uma cena deles. Eles estão testando o formato da cozinha do McDonald's, para ver qual que é a ordem que gera mais resultado para repetir esse formato em todas as franquias. E assim eles conseguem fazer um hambúrguer em 40 segundos. Este é o formato do McDonald's. Eles testam, erram. O erro não é ponto final, o erro é dado. E aí eles ajustam e eles repetem o padrão que funciona. Igual o TED faz. Existe um formato TED, um formato TEDx. Palestras de 15 minutos, uma única ideia por palestra, ideias que podem mudar o mundo, palestrantes empolgados com essa ideia. Até esse TED vermelho no palco. Faz parte do formato e repete todas as vezes. Empresas fazem isso, a indústria da música faz isso, a indústria do cinema faz isso. No cinema, tem um formato de estrutura que se chama a jornada do herói. E grandes filmes de sucesso repetem este formato, que é mais ou menos assim. Tentem adivinhar de qual filme que eu estou falando. O cara comum começa no seu mundo comum, aí ele recebe um chamado à aventura, ele tenta dizer não para esse chamado, mas ele vai mesmo assim. Ele aprende, cai, levanta, encontra seus inimigos, encontra um mentor que ajuda ele a voltar para casa como herói. Que filme é esse? Senhor dos Anéis, Matrix, Harry Potter, Rei Leão, Procurando Nemo. Mas, Hannah, o que exatamente é formato? Formato é a repetição dos padrões que funcionam daquele objetivo que você quer chegar. Mas, para você chegar nesse ponto de só repetir o que funciona, você precisa passar pelo método científico. Então, você cria um teste, analisa, reformula a hipótese, testa de novo, fica só com o que funciona e você tem a sua repetição do formato. Mas aí não fica todo mundo igual, não? Esses filmes são iguais? As milhares de palestras no TED, no TEDx, são iguais? Mas, Hannah, formato não mata a criatividade? Essa pergunta é muito boa. E é legal que Albert Einstein poderia responder ela. É muito louco pensar que nenhuma das grandes invenções e contribuições dele para a humanidade, como da relatividade, partiu através de um método científico. Não foi isso que aconteceu. Na verdade, partiu de criatividade, partiu de imaginação, partiu de intuição. Inclusive, Einstein, ele tocava vários instrumentos para se conectar mais com a sua intuição. As grandes invenções e contribuições do mundo, elas partiram de uma ideia quase divina, para só depois a gente sentar, aplicar cálculo, aplicar método científico para tirar o nosso apego emocional da ideia e ver se ela realmente funciona. Foi isso que Albert Einstein também fez. Então, quando eu tinha percebido toda essa ideia, eu falei, caramba, eu era uma péssima criadora de conteúdo, me tornei muito boa através de método científico e formato. Eu queria, então, resolver todos os problemas da minha vida de uma vez só. Eu falei o seguinte, bom, tenho 24 anos e sou sedentária. Quero me tornar uma maratonista. Bom, eu coloquei meu tênis, minha roupinha, desci as escadas, fui até o parque. Na verdade, o meu objetivo era chegar até o parque, que fica a 1 quilômetrozinho da minha casa. Dar uma volta lá, 2 voltinhas no parque e voltar correndo, tudo correndo. Então, eu fui. Fui correndo até o parque. No meio do caminho, eu comecei a chorar de raiva, porque eu não aguentava mais correr. Eu não corria nem 500 metros. Quem não corre 500 metros? Eu juro que eu chorei de raiva nesse dia. Eu estava muito frustrada comigo mesma. Só que aí eu lembrei do meu início na criação de conteúdo. Assim, nada poderia ser pior do que fazer 800 posts sem evoluir. E assim como eu encontrei um formato de conteúdo para repetir e fazer eu alcançar a minha meta no conteúdo, eu precisava encontrar um formato de rotina que me pudesse me tornar uma maratonista. E eu comecei a transformar a minha rotina como um laboratório de teste.
Testei na pista de corrida o que acontecia quando eu comia carboidrato antes do treinão no dia seguinte. Anotava. Testei também o que acontecia quando eu ia de jejum. Anotava. Testei o que acontecia quando eu dormia 8 horas naquela noite. Tudo fazia anotação. Ou quando eu dormia 2, 3 e ia treinar no dia seguinte. Eu testei quantos litros de água eu precisava tomar naquela semana para conseguir correr 5, 10, 15 quilômetros seguidos. E assim, eu fui transformando a minha rotina num formato de rotina para me tornar uma maratonista. Fui ficando só com aquelas observações, as hipóteses que davam certo. O que não dava certo, eu não repetia mais. E eu repeti esse formato de rotina. 6 meses depois, um pouquinho mais que 6 meses depois, eu fiz a minha primeira prova de meia maratona. Depois eu fiz a segunda, depois eu fiz a terceira. E a grande prova da maratona já está marcada. E eu sei que ela é inevitável agora, assim como 1 milhão de seguidores. Porque eu instalei na minha mente uma mentalidade científica que poderia me fazer evoluir em qualquer área. É muito simples. Primeiro, você define um objetivo. O que você quer? O que vocês querem? Vocês querem evoluir no esporte? Palestrar melhor? Falar uma língua? Melhorar seu casamento? Você quer faturar mais na sua empresa? Qual o seu objetivo? Depois disso, você parte para o método científico. Você começa a testar, analisar os resultados, criar hipóteses, testar de novo. Ficar só com os padrões que funcionam. A verdade é que faz 3 anos que estar nesse palco está no meu quadro dos sonhos. E eu fico muito chateada em pensar que o TED poderia não existir mais por conta de um erro na primeira edição. E aí eu fico pensando, quantas marcas a gente não vai conhecer por conta desse mesmo erro, por conta de excesso de improviso? Isso me faz pensar que formato não é uma garantia para o sucesso. Mas depois que eu comecei a definir os meus objetivos e usar método para chegar até lá, eu dei um salto de qualidade tão grande que eu vim parar nesse palco. Então, talvez o meu futuro e o de vocês possa deixar de ser improvisado e passar a ser criado. Muito obrigada.